Agora, vamos falar um pouco sobre as cadeias carbônicas, que são encadeamentos de átomos de carbono, formando uma base, um esqueleto, a qual vem ligado outros átomos, principalmente o átomo de hidrogênio, que é o mais comum, mas também é muito frequente o átomo de oxigênio, o átomo de nitrogênio. As cadeias carbônicas, diferente de outros átomos que formam cadeias, elas são estáveis, né? Têm uma estabilidade grande. Isso permite que as nossas moléculas biológicas elas resistam a variações de temperatura, ao atrito mecânico e outros fatores. Então, olha aqui, ó. Os carbonos que fazem parte da cadeia, eles podem ser classificados de acordo com a quantidade de carbonos que estão se ligando. Essa classificação é só para carbono com carbono. Aqui, esse carbono aqui, ó, esse carbono aqui, ele é um carbono primário. Carbono aqui destacado em verde. Porque esse carbono se liga a apenas um carbono, certo? As outras valências aqui eu não coloquei átomos, que pode ser qualquer um. Então, carbono primário é o carbono que se liga a um carbono ou até nenhum. Antes existia a classificação nulário, mas não existe. Hoje, um carbono que se liga no máximo um carbono é classificado como primário. Aí segue. Carbono secundário se liga a dois carbonos. Carbono terciário, 2, 3 carbonos. Carbono quaternário, 2, 3, 4 carbonos. É uma classificação bem básica, né? Mas ela ajuda a gente entender a classificação de cadeias carbônicas em ramificada ou normal. Também ajuda a entender o mecanismo de várias reações, como a reação de oxidação de álcools, bem como também a classificação dos álcools em primário, secundário e terciário. Então, guarde esse conceito aí, que ele vai servir muito para a gente no avanço do nosso curso, certo? Vamos ver aqui. As cadeias carbônicas, né, elas podem ser classificadas de diversas formas, né? E uma classificação, ela é independente da outra. A classificação mais básica, mais inicial, é a classificação quanto ao fechamento. Podemos ter cadeias carbônicas abertas, que também pode ser chamado de acíclicas, né? Essas cadeias elas são caracterizadas pela presença de duas extremidades, no mínimo, certo? Eu posso ter uma cadeia carbônica fechada, também chamada de cíclica, certo? E eu posso ter uma cadeia carbônica mista, na qual ela tem parte fechada e tem parte aberta. Então, essa classificação, ela ajuda a gente entender algumas propriedades da substância. Por exemplo, se eu tiver duas substâncias com a mesma quantidade de carbonos, qual delas vai ser mais fácil para ebulir? Qual delas vai ter o menor ponto de ebulição? A cadeia aberta, porque quanto maior a extensão da cadeia carbônica, maior vai ser o ponto de ebulição. Então, esse entendimento da cadeia aberta ou fechada, ele é importante para que a gente possa entender as propriedades das substâncias. A cadeia fechada, ela pode ser classificada de acordo com a presença ou não do anel aromático, do benzeno. O benzeno, ele tem essa fórmula aqui, ó, C6H6. Pode ser representado de pelo menos 3 formas. Aqui a fórmula estrutural, na qual eu represento os átomos, né, todos e as suas ligações. Observe que a alternância. Eu tenho uma ligação simples, uma dupla, uma simples, uma dupla, certo? Eu posso representar o anel benzênico pela fórmula de linha ou bastões, né? Aqui não aparecem hidrogênios, mas tem o mesmo desenho. Dupla, simples,
dupla, simples. Tem essa alternância. A posição dessas duplas, ela não se mantém estática, ela não se mantém fixa. Então, para representar esse fenômeno chamado de ressonância, na qual as duplas mudam de posição, eu represento o anel benzênico com o hexágono, que representa os 6 carbonos, e no meio uma bolinha, evidenciando que essas duplas mudam de posição. Para as cadeias fechadas que não têm o anel benzênico, eu chamo elas de não aromática ou alicíclica, né? Aí eu tenho vários exemplos aqui de cadeias fechadas, só que não constituem o anel benzênico. E esse aqui do meio, ó, que pode ser muito confundido, mas observe aqui. Aqui eu não tenho alternância entre duplas e simples, certo? Aqui eu também não tenho a bolinha do meio, que representa a ressonância. Então aqui é uma cadeia não aromática ou alicíclica. As cadeias fechadas aromáticas, elas podem ter outras subclassificações, certo? Então, uma cadeia que ela tem apenas um anel aromático, ela é classificada como mononuclear. Poderia ter isso aqui, ó. Cadeia mononuclear. Se a cadeia tiver 2 ou mais benzenos, 2 ou mais anel aromáticos, ela vai ser chamada de polinuclear. E as cadeias polinucleares, elas podem ter os anéis juntos ou separados, que vai definir a classificação em isolada, observe aqui que eles estão separados, ou a cadeia que ela é condensada. As cadeias carbônicas, elas podem ser classificadas quanto à presença de ramificação também. A ramificação ela vai influenciar no ponto de ebulição, dentre outras propriedades. As cadeias que não têm ramificação, elas vão ter um maior ponto de ebulição quando comparadas às ramificadas, desde que seja comparado elas com a mesma quantidade de carbono, certo? Então aqui, cadeia carbônica normal. Na cadeia carbônica normal, ou não ramificada, não existe a presença de carbonos terciários ou quaternários, só primário e secundário, como a gente observa aqui. Ó. Já a cadeia classificada como ramificada, ela tem pelo menos um carbono terciário ou quaternário, independente da quantidade de carbonos primários. Como observa aqui, ó. Esse carbono aqui, ó, ele é terciário. Por quê? Porque vai se ligar a 3 outros átomos de carbono. 1, 2 e 3. Esse conceito também pode ser usado para cadeias fechadas. Aqui eu tenho esse carbono aqui, ó. Ele vai se ligar a 1, 2, 3, 4 átomos de carbono, certo? Insaturação da cadeia. Quando a gente fala de insaturação, a gente lembra dos óleos, a gente lembra das gorduras, que estão muito presentes no nosso cotidiano. O consumo exagerado de lipídios, eles podem causar vários problemas à nossa saúde. Dentre esses lipídios, a gente pode, né, usar outras alternativas, como o óleo de coco, né? Por quê? Porque o óleo de coco ele tem mais cadeias insaturadas. Esse óleo ele resiste melhor à fritura sem perder suas propriedades, certo? Então aqui, ó, os óleos, em geral, eles são formados por cadeias insaturadas. Nessas cadeias insaturadas, eu tenho que ter pelo menos uma ligação dupla ou tripla entre carbonos, certo? Aqui uma tripla, uma dupla. E aqui uma dupla na cadeia fechada. Eu tenho aqui uma cadeia que ela é classificada como saturada. Observe que entre carbonos vai ter apenas ligações simples. Ó. Simples, 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 simples. Né? Vale tanto para a cadeia aberta quanto para a cadeia fechada. O fato de eu ter uma dupla aqui, que liga um carbono e outro átomo, como nesse exemplo aqui o oxigênio, não muda a classificação aqui, porque a classificação essa é válida só para ligações
ligações entre carbonos, certo? E outra classificação das cadeias é quanto à homogeneidade. Cadeias homogêneas são cadeias na qual entre átomos de carbono não existe outro átomo, certo? Na sequência só existe átomos de carbono. Pode ter lateralmente. Observe aqui, ó. Essa cadeia é classificada como homogênea. Ó, só existe átomo de carbonos aqui na sequência. Eu poderia ter outro átomo aqui. Eu poderia, por exemplo, ter um átomo de nitrogênio aqui, mas esse átomo não está entre dois carbonos. Eu posso ter aqui, ó, essa cadeia também homogênea, né? Cadeias homogêneas fechadas, né, podem ser chamadas de cadeias homocíclicas, né? Por mais que muitos autores tratem tanto as cadeias abertas quanto as fechadas como homogêneas. Alguns autores usam para as cadeias fechadas o termo homocíclica. Então, uma cadeia carbônica ela é considerada homogênea quando existe apenas átomos de carbonos na sequência. Outros átomos que possam existir, eles vão estar lateralmente e nunca no meio de dois carbonos. Aí eu tenho aqui uma cadeia homogênea, na qual eu tenho, por exemplo, um átomo de nitrogênio, mas que não está entre dois carbonos. Eu tenho uma cadeia também homogênea, aqui agora fechada. Alguns autores diferenciam cadeias fechadas homogêneas, chamando elas de homocíclicas, né? Aqui eu tenho outra cadeia homogênea, ou homocíclica, né? Observe que eu tenho uma ligação com oxigênio, mas esse oxigênio, ele não está entre dois carbonos. E aqui eu tenho uma cadeia heterogênea. O prefixo hétero quer dizer diferente. Então aqui, ó, nessa cadeia eu vou ter um átomo de enxofre que está entre dois átomos de carbono. Lembrando que essa extremidade aqui, ela não é um carbono, porque ela está representando a ligação com esse átomo aqui do meio. Só vai ser carbono a extremidade que estiver livre, certo? Então aqui eu tenho o enxofre, que é chamado de heteroátomo. Aqui novamente outro exemplo, de uma cadeia fechada, que eu posso chamar de heterocíclica. Aqui tem o oxigênio, aqui outro exemplo de cadeia heterocíclica, na qual tenho o átomo de nitrogênio como heteroátomo. Então, são várias classificações, pessoal, que não são difíceis, né? E quanto mais a gente resolver questões, mais a gente vai conseguir diferenciar uma da outra. Então, a gente fecha aqui agora cadeias carbônicas e vamos seguir estudando. Façam questões aí, porque quanto mais questões vocês fizerem, mais vocês vão conseguir diferenciar um assunto do outro. São conceitos simples, mas muito importantes para que a gente possa entender a continuidade do curso de Química Orgânica, viu? Então vamos seguindo, viu? E não esqueça de se inscrever no curso Aprender Química no YouTube e também seguir a gente no Instagram. Vamos lá.